Olá pessoal, eu sou Amanda Machado e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre dicas de design profissional. Fica aí. O que a gente vê muito por aí é muita gente talentosa, trabalho super minucioso, né? Quando você vê, dá um trabalhão às vezes para fazer algumas peças de papelaria. Tem gente que tem aquele talento, mas falta um pouquinho de técnica, um pouquinho de estudo de linguagem visual, às vezes de cores, porque aquela pessoa não teve oportunidade de fazer uma faculdade de design, um curso de programação visual. Na faculdade, a gente estuda muito linguagem visual, cores, percepção. Então, nessa série de vídeos de design profissional, eu quero dar umas dicas para vocês sobre isso. Você que não teve oportunidade de estudar lá, aprende aqui umas dicas comigo, que você vai ficar com um trabalho muito profissional, te garanto. Hoje, eu vou começar dando dicas de alinhamento, tá, gente? Então, nesse vídeo, na verdade, são duas dicas que eu vou dar. A dica de alinhamento, que vai fazer muita diferença no seu trabalho, e moldura. Então, o alinhamento está muito ligado com a percepção humana, a forma com que as pessoas enxergam um layout. Quando eu digo layout, eu quero dizer a arte que você fez lá, né? O texto com a imagem, tudo a gente costuma chamar isso de layout. Então, isso tem muito a ver com a percepção humana, onde colocar um texto, onde colocar uma imagem. Eu vou falar um pouquinho sobre isso agora, espero que vocês entendam bem. E vou falar um pouquinho também sobre moldura, a importância da moldura num trabalho. Você, moldura de quadro? Não, não é moldura de quadro. É um arejamento em volta de uma arte. Fica aí que eu vou te mostrar no computador, mais fácil. Peguei um exemplo aqui para vocês de um convite virtual, é um layout, para mostrar para vocês alguns exemplos do que fazer e do que não fazer e o que eu quero dizer com relação a alinhamento e margem. Então, coloquei aqui dois exemplos de alinhamento errados, no caso, que eu não aconselho, né? Aqui eu tenho o convite e tudo, e a pessoa resolveu alinhar o texto aqui pela esquerda. Né? A gente escreve normalmente alinhado pela esquerda, então muita coisa a gente acaba tentando alinhar pela esquerda. E eu não aconselho nesse caso, nem nesse. Aqui vocês alinharam tudo pela esquerda, né? E no primeiro aqui só foi o endereço. Eu queria ver se vocês entendem o peso do texto e como que o layout fica desequilibrado, né? Aqui você tem um texto alinhado no centro, o título, a chamada, a data, e de repente quebra aqui e vem tudo para o lado, e que dá esse peso, e você não tem nada, nenhum elemento aqui que esteja equilibrando, né, esse layout. Aí você vai dizer, não, mas tem aqui uma tacinha. Na verdade, essa taça está equilibrando com a bola lá em cima. Não sei se vocês conseguem perceber. Para o convite não ficar caindo para cá, junto com a bola, eu tenho uma taça aqui que vai dar esse equilíbrio. Aqui no segundo a mesma coisa. Está todo alinhado pela esquerda, então também não aconselho. Você joga o layout todo para a esquerda, fica um vazio aqui. Se você repara bem, parece que tudo caindo para cá. Então, esses são os dois primeiros exemplos. E aqui eu dou um outro exemplo do que fazer, né? Então, um layout todo alinhado pelo centro. Aí você, mano, mas eu não gosto. Tá muito, né, simétrico, tudo pelo centro. Aqui tá bem equilibrado, mas se você não gosta, você tem outras opções, né? Ali é uma questão de layout mesmo, que é esse segundo aqui, por exemplo, que eu aumentei a taça para ela equilibrar um pouco mais, não só com a bola, mas também com o texto. Aqui na primeira, como a bola e a taça estão quase ao mesmo tamanho, as duas se equilibram. Nesse caso eu aumentei mais a taça aqui e eu consigo que equilibre também com esse texto. E nesse exemplo aqui eu estou mostrando justamente como fazer para colocar lá a taça e tentar equilibrar o texto. Eu mostrei no anterior, vou voltar aqui para vocês verem.
a taça grandona, né? Consegui equilibrar lá com a bola. E eu tenho aqui ela menor, porque eu estou alinhando ela certinho com o texto aqui do endereço. Então, se você prestar atenção aqui, ela está alinhada dentro do layout e ela menorzinha, então ela só está alinhando com o texto. O peso dela, visual, só está equilibrando esse texto aqui. Então, você consegue alinhar esse texto pela direita aqui. Parece que o desenho chama o texto, né? Então, o texto está alinhado aqui pelo desenho, pela imagem da taça. E aqui fica muito bem equilibrado. Só que eu coloquei como errado, porque o layout como um todo ficou desequilibrado, porque você tem uma bola aqui, um elemento aqui em cima, que joga o layout para a esquerda, e você não tem nada mais para poder equilibrar jogando ele para a direita, aqui embaixo, ou aqui em cima mesmo, né? Eu sempre, geralmente, uso em cima e embaixo na diagonal, porque é o sentido de leitura. Posso fazer um vídeo sobre isso para vocês também, falando um pouquinho do sentido de leitura e a percepção visual da gente. Então, o primeiro elemento que a gente olha. Então, o primeiro elemento que a gente olha aqui em cima, a gente vai descendo nesse sentido, né? Nessa linha. Então, eu poderia ter um outro elemento grande aqui, como eu fiz nos outros layouts, para poder equilibrar e não ficar caindo. Mas como eu joguei a taça menor dentro do layout, ela está equilibrando com o texto e não tem força nem peso para equilibrar com essa bola aqui. Tá? Então, por isso que eu coloquei, não está tão errado assim, né? Tem um certo equilíbrio aqui, mas essa bola aqui está incomodando um pouco. Então, coloquei como errado e estou te dando um exemplo de como consertar isso, que é muito fácil. Continuei com a mesma parte interna e aqui em cima eu cheguei a bola mais pro meio, para não ficar um bolão aqui no meio, né? Eu coloquei uma sombra aqui, um outro elemento, para vocês verem que dá para equilibrar aqui. Joguei um pouquinho o peso mais pro meio e tenho um layout equilibrado aqui embaixo, ok? Então, essas foram as dicas de alinhamento. Agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre margem. Tá? Ó, já a margem, eu peguei os mesmos exemplos, tá, gente? O mesmo convite virtual de futebol. E aqui eu dei um exemplo do texto da chamada do convite. Que as pessoas, às vezes o cliente pede, tá pequeno, queria que chamasse mais atenção, então tenta chamar a atenção de uma outra forma. Porque aumentando o texto aqui não é o ideal, tá vendo? Aumentei aqui o texto, tá tudo saindo, a bola está em cima do texto, parece que o box está pequeno, né? Então, aumentasse esse box ou coloca uma cor nesse box. Acho que ele colorido já está chamando muita atenção, ele é o primeiro elemento que as pessoas já olham no convite, né, de texto. Aqui no segundo a mesma coisa, a pessoa achou que estava tudo pequeno e aumentou tudo, né? Só que você tem aqui o texto todo saindo do convite, parece que você cortou demais o papel sem querer. Então, se você está fazendo alguma coisa no seu layout, que pareça sempre intencional, que foi pensado para aquilo. Se você tem alguma coisa muito grande, você deixa claro que aquilo está ali grande, está estourado, porque você quis que fosse assim, não porque você errou, né? Na hora, estava muito grande a fonte, mas eu deixei assim mesmo porque coube dentro do quadrado. Então vamos pensar um pouquinho nisso para ficar mais profissional o trabalho. Ok, ó, tudo grandão. Deixa eu dar um outro exemplo. Ó, aqui já está, a chamada já está no tamanho legal, o primeiro texto também, só que aqui aumentou-se a data para poder chamar a atenção, né? Amanda, mas eu gostei desse. Eu também não desgosto, não, só que eu acho que esse tipo de artifício, nesse caso aqui, não é necessário, porque ela está muito grande em relação aos espaços. Você tem outras margens maiores aqui, só a data está estouradona aqui, quando você pode diminuir, não diminuir tanto. Estou dando um outro exemplo aqui que eu considero mais correto. Você tem uma margem maior em volta dela, você valoriza mais essa informação, né? Quando você não tem muita margem, quando as coisas estão muito apertadas dentro de uma arte, você desvaloriza aquilo, né? Parece ter um monte de gente no cubículo. Então, quando você tem uma área em volta maior, né, para respiro no layout, você valoriza a informação. A pessoa lê isso aqui, respira, vê a data, respira e depois vê onde é. Aqui também, volta, também é importante, tá? Ó, entenda que nunca coloque aqui na beirinha igual aquele outro. Então,
eu coloquei isso como certo porque você tem aqui uma área de respiro em volta do texto, da chamada, você tem aqui todo o layout, uma área sem nada, ou uma área mais limpa, para poder valorizar as informações que estão aqui no meio. Ok? Vou dar um exemplo também rápido desse tipo de assunto margem em uma outra diagramação, que é um saquinho, né? Ele tem essa é como se fosse uma etiqueta em cima, que a gente vende lá na nuvem também, esse tipo de saquinho. Eu queria dar uma dica porque vocês usam muito esse tipo de material para fazer tag, né? Vários materiais para lembrancinhas ou caixinhas. E acontece muito isso, vejo muito isso. Ó. Enquanto está dando no layout, as pessoas estão colocando. Então, aumentou aqui o nome Maria, os 2 anos. Você vê que está até desequilibrado com o tamanho da joaninha ali. A Maria está enorme. E quase saindo do layout. Ah, Amanda, mas esse não está nem encostando. Ó. Tem uma margenzinha aqui. Aqui embaixo está encostando um pouquinho. Mas até passa. Dá uma olhada no segundo. Para você ver se passa. Olha a diferença. Olha como é que você valoriza mais o nome da Maria e a idade dela. Está bem mais organizado. Aí você vai dizer que é uma questão de gosto. Não é uma questão de gosto. Aqui é uma questão de análise visual, de percepção visual. Então, esse tipo de dica que eu estou passando para vocês aqui, e que eu gostaria de passar mais, são dicas que foram tiradas de estudos mesmo de percepção, quando a gente estuda linguagem visual. Então, tem algumas coisas que a gente acaba fazendo por questões de gosto, mas a maioria delas tem uma explicação. Então, nesse tipo de layout aqui, inconscientemente, o cliente valoriza mais a informação que está aqui. Então, tem uma série de outras dicas que eu posso dar para vocês de alinhamento, de margem, sim, mas de outras coisas relacionadas à hierarquia da informação, porque isso tudo faz com que as pessoas leiam o nosso layout da forma que a gente quer. Então, existem formas que a gente pode usar as informações para que a pessoa possa ver uma informação primeiro, não necessariamente ela estando em cima, tá? Mas isso é tema para um outro vídeo. Eu converso com vocês em uma outra oportunidade. E aí, gente, ficou claro? Deu para entender? Espero que vocês usem essas dicas nos trabalhos de vocês ou nas coisas que vocês fazem em casa para os amigos. Vocês vão perceber que fazem toda a diferença. Então, coloca aí, escreve aí para mim o que você achou, o que você acha que ainda tem dúvida ou o que você gostaria que eu explicasse para você. Curte aí o vídeo, dá um joinha. Se não gostou, bota aí que não gostou e me diz por que também, né, gente? Para eu poder melhorar. Então, se inscreve aí no canal. Se você não estiver vendo esse vídeo no YouTube, entra lá no YouTube, se inscreve no canal que tem mais coisa legal para vocês em breve. Beijo, até a próxima!